Nos mitos gregos, o titã Atlas carregava o planisfério celeste nas suas costas, mas depois os propagandistas da Terra esférica colocaram ali o nosso planeta. Mas, já na Idade Média Europeia, nenhuma pessoa ilustrada acreditava mais numa Terra plana. Apesar daquilo que veio a dizer mais tarde a guerra ideológica da burguesia iluminista, sempre procurando detratar a cultura da Idade Média para afirmar os seus novos valores liberais. Contudo, as tradicionais ideias de povo eleito, de paraíso original e de terra prometida estão todos intimamente associados ao metaconceito da Terra plana. Esta interpretação leiga construída em torno de um tabu original, e que é simplesmente a antiga ideia do território da ordem versus o território do caos. Aprofundando a questão, podemos dizer que as águas que cercam estas terras prometidas centrais simbolizam a cultura de massas que domina naturalmente estas regiões entregues à ignorância e ao materialismo, expressão do próprio caos circundante, e que seria como um grande nada, por assim dizer, contra o qual a ordem sagrada dos territórios centrais não pode se descuidar jamais. A atribuição de uma condição bárbara e até disforme dos habitantes que existem para além do mare tenebroso seria uma ilação da mentalidade comum gerada pela materialização do antigo conceito. Estas doutrinas se legitimam originalmente através da manifestação daquelas superiores hierarquias espirituais planetárias que orientam holisticamente a evolução humana. Muitas sociedades tiveram a percepção deste fato, incorporando-o à sua cultura. Tais hierarquias se manifestam no planeta sob a evolução do eixo polar na superfície da Terra, organizando ali as chamadas raças raízes. Atualmente, a linha precessional se aproxima do território brasileiro, para dar nascimento a uma nova era, momento propício para a restauração das agarthas na face da Terra. A importância destas cosmovisões originais, que envolvem todas as ideias antigas de paraíso e de homem verdadeiro, é que a perfeição se destina ou se capacita a se manifestar na Terra, especialmente em alguns territórios delineados pela evolução do próprio planeta, como enclaves de sabedoria e de justiça superior, e que necessitam ser protegidos como se fossem um eixo sagrado unindo céu e terra, em função das sínteses maravilhosas ali praticadas que habilitam o surgimento de novas humanidades. O simbolismo da Terra plana é semelhante, portanto, ao da Ilha Sagrada,
não raro atribuída a Shambhala, assim como a Tula e a Avalon, entre outras tantas terras míticas. Tampouco podemos dissociar a ideia ao mito da Barca da Fé e, sobretudo, a Terra Prometida, fora da qual apenas existe perdição. Nos mitos do paraíso do Gênesis, a região circundante é a própria árvore do conhecimento do bem e do mal, isto é, as dualidades e os conflitos humanos, dominada pela serpente da ilusão e que terminaria induzindo os habitantes do paraíso para as inúmeras falsidades da cultura de massas. É a mesma serpente que cerca os paraísos em alguns mitologemas antigos, à semelhança das águas circundantes. As águas que cercam os paraísos dos Budas representam o caos da indiferenciação existente fora das terras de Dharma, onde prevaleceria a justiça e o esclarecimento. A sabedoria antiga nunca teve a propensão hegemonista, pois, embora trabalhando pela redenção humana, tratava de discernir e de demonstrar respeitosamente a verdadeira natureza de cada cultura ou sociedade. Inclusive com o propósito reconhecido de estender e de adaptar para ela as suas premissas sagradas. Porque o objetivo dessas doutrinas axiais não seria de nenhum modo isolacionista, pelo contrário, seu verdadeiro propósito é mapear a natureza das diferentes zonas espirituais do planeta e buscar soluções para cada uma delas. A mandala tibetana de Shambhala daria testemunho deste fato, assim como os diferentes diagramas do Monte Meru. Num certo sentido, estas águas representam o zodíaco, fonte dos arquétipos psicológicos. Mas também significam uma primeira ordenação deste caos através da religião organizada, oferecendo bases para uma coordenação superior das forças cegas da natureza. Na geografia sagrada, o zodíaco está associado especialmente às regiões tropicais do globo, por onde ele também realiza o seu trânsito habitual. A Terra plana representa uma visão de mundo basicamente matriarcal, isto é, subjetiva e contida, não invasiva e centrípeta. Contudo, os ciclos do planeta podem comprometer todas as cosmovisões da humanidade. E neste sentido, os primórdios da modernidade assistiram ao colapso da visão de mundo que abrigava a famosa mística da Terra plana.
pela qual se buscava conter os conhecidos ímpetos expansionistas da humanidade, especialmente, quiçá, dos próprios europeus. De fato, não podemos negar que aquilo que destruiu uma velha ordem do mundo foram precisamente os contatos intercontinentais, profanos e ostensivos, na medida em que os navegadores europeus eram porta-vozes de pretensões abertamente imperialistas. A profanação da ideia da Terra plana por uma mentalidade invasiva e opressiva modificou drasticamente a cultura do planeta e destruiu uma cosmovisão milenar, que vinha da antiguidade e cuja essência o medievalismo ainda buscou resgatar, a partir da queda do Império Romano. E tudo isto contrastaria com o momento histórico seguinte, onde, apesar de ser nomeado como Renascimento, expressava na prática toda uma ruptura com o espírito em favor da forma. O mais famoso dos perennialistas, René Guénon, era um crítico contumaz da Renascença, a qual acusava de farsa e de fraude em relação ao mundo antigo que buscava superficialmente resgatar. Como se o próprio medioevo não houvera realizado solidamente isto, através dos elos que os gregos e romanos procuraram manter com a antiguidade. Porque ali, no Renascimento, se romperam definitivamente as estruturas feudais planetárias, dando início ao comércio ostensivo do mercantilismo, de base escravocrata e colonialista. Para conduzir, na sequência, a industrialização, que é a dinâmica da moderna cultura de massas. Assim como a corrosão dos valores tradicionais e a destruição crescente do meio ambiente. Não obstante, várias sociedades antigas haviam demonstrado que o comércio intercontinental não era incompatível com a ética da Terra plana, sempre e quando se respeitassem as dinâmicas naturais das raças e das sociedades. Apesar da capacidade das suas frotas e do poderio das suas tecnologias, fenícios e chineses realizaram comércios de ampla distância desde a Antiguidade até a Alta Idade Média, sem abalar uma ordem tradicional de mundo. Acima de tudo, eles jamais praticaram um comércio de grande intensidade transoceânico com as Américas. Pelo contrário, os intercâmbios de teor cultural é que foram realmente o mais destacado ali. A grande tragédia do modelo da circunscrição territorial aconteceu em função da triangulização ostensiva dos contatos intercontinentais, ao serem levadas massas de africanos para trabalhar nas Américas. Destruindo assim o modelo cultural do Novo Mundo. Com a finalidade de obter matéria-prima e riquezas em grande escala,
para abastecer a Europa e criar estados nacionais fortes. Rompendo, porém, com as bases sociais das próprias monarquias, que são as aristocracias de origem. Na prática, a velha superstição da Terra plana protegia uma visão de mundo que assegurava a ordem e a estabilidade das coisas. Eis que o rompimento profundo das regras dos limites geográficos possui implicações escatológicas definitivas, porque a ideia da globalidade do espaço também traz consigo a conclusão de um ciclo do mundo. E aqui podemos encontrar, inclusive, uma profecia mal compreendida de Jesus, ao dizer que ele regressaria quando a sua mensagem fosse pregada em todos os cantos do planeta. Ele estaria sinalizando mais o final de um ciclo do mundo, do que propriamente alguma pia prescrição proselitista. Ao fim e ao cabo, não haveria como alcançar o fim do mundo no espaço sem fazê-lo também em definitivo no tempo. Por isto, a conquista das Américas representaria necessariamente o encerramento de uma era. Tal como também sucedeu no remoto passado, quando muitos povos acessaram as Américas lá no começo do Neolítico, dando nascimento a um novo tempo da humanidade. De modo que podemos afirmar que a crença da Terra plana ocorreu por muito tempo na sociedade, como inclusive ainda hoje existe, mas especialmente entre os leigos. Os tabus das épocas alimentavam o imaginário popular. Já para os mais ilustrados, o tema retratava apenas um precioso simbolismo. Se o mito da Terra plana não é moderno, ao menos ele tem sido remistificado. Certos autores afirmam que a antiga crença na Terra plana tem sido exagerada pela mentalidade iluminista e protestante, apenas para contrastar as suas novas ciências exatas
com o infindável leque de crendices antigas medievais, no seu dizer. No entanto, durante toda a Idade Média, grandes sábios católicos, como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, sustentavam a própria esfericidade da Terra, que, na verdade, já remontava aos gregos e egípcios. Não obstante, também existem abordagens mais positivas em torno do assunto. Os adeptos da Terra plana vêm até aumentando ano após ano. E alguns consideram hoje esta crença como a maior de todas as teorias conspiratórias. Por quem não quer aceitar o monopólio da ciência em torno da realidade. Muitos desejam apenas preservar o que eles imaginam pertencer às tradições sagradas em que acreditam. As cosmovisões do homem traduzem as suas necessidades culturais, inclusive suas demandas por evolução, numa ou noutra direção. Hoje, quando vivemos tantos males do imperialismo e da queda da civilização, certamente está chegando a hora de buscar um novo recolhimento, na direção da retomada dos valores mais essenciais da condição humana. Todos sabem atualmente que a Terra não é plana. Mas de que serve este conhecimento intelectual para muitas pessoas, ademais tão afastadas da natureza e suas realidades? O geocentrismo está ligado também ao antropocentrismo e, em última análise, remete ao próprio teocentrismo. Nesta dimensão das coisas, se acreditava que o universo todo gira em torno da Terra. Uma terra que abriga o paraíso das criaturas de Deus. Estamos sós no universo. O cosmos é circular ou plano. Um buraco negro poderá nos tragar na sua borda? Parece que velhas questões são recolocadas em nossos dias, lembrando que o cosmos também parece haver sido representado como águas pelos antigos. Ainda hoje não podemos dizer existir outros mundos habitados por seres conscientes do infinito, e se existem, serão eles tão estranhos como eram os antípodas. E, ademais, há teorias moderníssimas sobre o supremo subjetivismo das coisas. Os tempos mudam, mas parece que as ideias apenas se reciclam muitas vezes. Assim, também nisto o futuro promete mais uma vez dar os braços ao passado.